Então vamos dar início. Bom dia, Joana. Bom dia, Maria. Tudo bom, minha gente? Tudo Um bom? bom domingo para vocês. Obrigado. Bom dia, Bom dia. bom domingo a todos. Então vamos dar início, ao nosso encontro. Que todos sejam bem-vindos ao estudo sobre as leis morais, reflexões necessárias para que a gente possa caminhar com mais segurança, discernimento, nos responsabilizando mais pelas nossas próprias vidas, pela paz que está em nossas mãos construí-las. Bom dia, Jailma. Bom dia a todos. Então vamos fazer uma leitura de uma pequena mensagem ditada pelo Espírito Joana de Ângeles, através das mãos abençoadas de Divaldo, que consta no livro Vida Feliz. Há muitas pessoas preocupadas com o mal que os outros lhes possam fazer. Transfere para o próximo a responsabilidade de seus insucessos e vive descobrindo inimigos em toda parte, fugindo a uma autoanálise de indispensável lucidez. Deambulam por caminhos de maldades e acusações. Com tal conduta, ferem, prejudicam, perturbam os outros e não se dão conta do mal a que se entregam e movimentam desacisados. O mal que reside em cada indivíduo, este sim torna-o um homem mau, que assim se torna um elemento pernicioso no contexto social. Joana de Ângeles. Com a leitura dessa mensagem, pedimos ao Wellington profira a prece, que dá início ao nosso estudo. Então vamos todos juntos levar os nossos pensamentos a Jesus, nosso amigo de todas as horas, nosso guia, nosso protetor maior. Senhor Jesus, Pai de bondade e misericórdia, a Ti, Senhor, agradecemos a oportunidade de juntos estarmos aqui reunidos em Teu nome, para estudarmos, Senhor, o Evangelho aplicado às nossas vidas. Ilumina, Senhor, as nossas mentes, nossos corações, para que sejamos receptivos às instruções que ora devemos receber, para que possamos estar, Senhor, abertos às intuições da espiritualidade maior, que coordena esse trabalho, esse estudo, nos motivando ao crescimento íntimo, à conquista da paz, à conquista de nós mesmos. Assim sendo, Senhor, sabedores que somos co-criadores de nossas realidades com o Pai, pedimos assim a força, a coragem, a resignação para continuarmos, Senhor, trabalhando em prol do nosso crescimento moral, intelectual, em prol, Senhor, de um homem novo, de um ser mais consciente das responsabilidades que a vida nos pede. Fica com todos nós, abençoa todos os lares aqui representados, que todos possam ser assistidos em suas necessidades mais íntimas, que todos possam ser abençoados. Também te pedimos, Senhor, pelas pessoas que não puderam se fazer presentes, que igualmente sejam iluminadas e abençoadas. Assim sendo, Senhor, gratos estamos por mais essa oportunidade de estudo e te pedimos ser conosco, Senhor, que a tua bondade, que a tua misericórdia permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bom dia, Ricardo. Suelen. Pode desligar seu microfone, Tonho. Bom dia, Ricardo.
Regilane, Suelen, bom dia. Bom dia a todos. Então vamos dar continuidade às reflexões sobre as leis morais, na parte 3 sobre o bem e o mal. Então nessa leitura que eu fiz de uma mensagem ditada pelo Espírito Joana de Ângeles, nós percebemos o quanto se faz necessário, essencial, compreendermos a funcionalidade das leis divinas, fazermos a leitura dos códigos divinos na nossa natureza de filhos da luz que somos, porque quando a gente compreende as leis, não teremos atitudes semelhantes a essa que nos fala a mensagem, quando ela diz: há muitas pessoas preocupadas com o mal que os outros lhes possam fazer. Quando a gente se preocupa com o mal que os outros possam fazer, é porque a gente se torna muito vulnerável a esse mal externo. Ficamos tão preocupados porque se as pessoas, é como se a gente tivesse a ideia de que se a pessoa nos fizer o mal, tiver a intenção de nos fazer o mal, de fato esse mal vai acontecer. Porque a gente tem aqui na Terra, ainda como espíritos em provação, em expiação, uma tendência de reagir de acordo com o que recebemos. Então, se alguém tem a intenção de nos fazer o mal, muitas vezes acontece, porque acordamos o mal em nós mesmos. Como a benfeitora diz, transfere para o próximo a responsabilidade de seus insucessos. Nós somos responsáveis por nós mesmos, pelo teor da natureza dos nossos pensamentos, sentimentos, pelas atitudes, pelo aprendizado que naturalmente a vida nos pede que façamos. Nós somos responsáveis. Mas muitas vezes a gente transfere essa responsabilidade para o outro. Acha que o outro, ou seja, ou dar o poder ao outro da nossa felicidade. Eu não sou feliz por quê? Porque o outro me prejudicou, porque o outro assim o quis, que eu fosse infeliz. E nós não devemos dar esse poder ao outro, porque Deus nos criou para a gente ser responsáveis por nós mesmos. Aí a benfeitora espiritual Joana de Ângeles, ela diz: deambulam por caminhos de maldade e acusações. Bom dia, Renata. Bom dia, seu Toninho. Bom dia a todos. Então aí ela diz: com tal conduta ferem, prejudicam, perturbam os outros e não se dão conta do mal que se entregam e movimentam desacisados. O mal que reside em cada indivíduo, este sim torna o homem mau. Então, o que nos torna nos torna mal é o mal que cultivamos em nossos corações, porque infringimos a lei. Se o outro age com maldade, o outro é que é responsável pelo mal que está cultivando em seu coração. Mas se nós nos entregamos a esse mal, se reagimos com o próprio mal, nós também somos responsáveis pelo mal que cultivamos e pelo mal que fazemos àqueles que nos fazem mal. Porque muitas vezes uma pessoa deseja-nos o mal e a gente reage no próprio mal, dando a ele força para que ele continue sendo uma pessoa má. Então, porque há uma reciprocidade. Ou seja, se alguém nos deseja fazer o mal e retribuímos com o mal, há um alimento de maldade, um alimento outro. Então, no momento que eu reajo com o mal que alguém tem a intenção de nos fazer, eu estou contribuindo também com o mal dele. Estou aumentando nele a maldade que ele já tem em seu coração. E eu estou aumentando também a maldade que eu tenho em mim mesmo. Porque quanto mais nós agimos no mal, mais esse mal adquire força e passa a nos prejudicar. Por isso que Jesus nos convida ao perdão. Porque o perdão é quebrar essa sintonia, ou seja, é
fazer sair dessa sintonia e procurar entrar numa sintonia saudável com as mentes que desejam-nos o bem. Então, o perdão nos liberta dessa corrente, dessa interação de forças do mal. Porque com o perdão nós passamos realmente a cultivar em nossos corações o sentimento de misericórdia, de compaixão pelo outro que está prejudicando a si mesmo com a intenção de prejudicar a outra. Então, no momento que eu ajo assim, eu vou me tornando uma pessoa mais leve, porque o peso do mal vai diminuindo a sua intensidade. E nós vamos nos tornando pessoas mais... Porque o perdão, o perdão nos leva a um estado de paz interior. Porque nos liberta da carga do remorso, do rancor, ou da culpa. Por isso que o perdão é terapêutico, porque a energia do perdão vai levando-nos a aquietar a nossa mente e procurarmos estar em comunhão, em harmonia com a consciência, com as leis de Deus. Tá claro? Difícil é praticar, não é? Mas quando a gente... Senão a gente já estaria em Saturno, meu amigo. Quando a gente se conscientiza, né? Porque a conscientização ela procede da compreensão. Né? Porque quando a gente compreende que estamos fazendo mal a nós mesmos, ao agirmos pensando no mal em relação ao outro, né? É porque a gente precisa se dar conta desse mal que estamos fazendo a nós mesmos para que a gente possa ir nos libertando. No caso, aí seria a gente tentar conseguir mudar o nosso campo vibracional, não é isso? Certo. Mas o que significa campo vibracional? É a mente vibrando numa frequência mais alta, né? No sagrado. Vibrando no sagrado, no divino. Porque se a gente conseguir sair da sintonia, da vibração, e elevar, então... até os espíritos mais tenebrosos que nós não vai conseguir até alcançar, né? Essa vibração. É assim que os espíritos mais evoluídos têm a sua, digamos, paz, entre aspas. Seria isso, né? Os evoluídos têm paz, não é entre aspas, não. Não, é porque eu não achei. Eu não achei a palavra, Toninho, mas você entendeu o que eu quis dizer. Entendi. Certo. Toninho, diga. No nosso Evangelho do Lar, né, essa semana, isso vai lendo aqui, e o assunto converge, né, com um tema que foi abordado, né, que é o pobre dos... pobre de espíritos, né? Bem-aventurados os pobres em espíritos. E aí converge um pouco com o que você está falando agora, e aí gerou aquela dúvida, né? Quem é pobre de espírito, né, segundo a lei? Seriam aquelas pessoas que têm um conhecimento, né, e não pratica, ou é aquela pessoa que não tem um conhecimento e por isso ela não pratica aquilo que está escrito. Então já a gente ficou um pouco meio confuso. Certo. O pobre em espírito é aquele que cai em si e se percebe pequeno, frágil, vulnerável. E ao se perceber vulnerável, doente, ele passa a caminhar na humildade. Certo? E no momento que ele caminha na humildade, ele também tem compaixão e misericórdia dos seus semelhantes, daqueles que também passa por essa vulnerabilidade, fragilidade, se conscientiza das suas imperfeições e procura superá-las. Se conscientiza das suas inferioridades, passa a ser uma pessoa melhor. Porque a gente só supera o mal se conscientizando do mal que está em nós e das consequências desse mal em nossas próprias vidas. Então, os que são, no dizer de Jesus, bem-aventurados os pobres em espírito, é aqueles que caminham em busca
da sua felicidade, da sua paz, tornando rico de valores morais. Então, um exemplo disso é o rei do mundo espiritual. Hã? Então, vamos colocar dessa forma que ele seria o que para nossa visão seria o pobre de espírito, no mundo espiritual ele seria bem-aventurado, né? Os bem-aventurados. Aqueles que se acham que estão no pedestal, se orgulham em função, muitas vezes, da posição, do sucesso que ocupa, esses são miseráveis no aspecto do bem-aventurados pobres de espírito, porque não caiu em si, não percebe o mal que está em si, nem tem consciência de que é um ser doente. Entendi. Obrigado. Certo. Diz o Hélio, que tu ia falar. Mas para exemplificar essa passagem que o Ricardo falou, numa das biografias que faz menção a Francisco de Assis, né? É um dos biógrafos que foi narrado, inclusive, por Marlon Rectal nas suas palestras. Ele perguntaram, um dos seguidores de Francisco perguntou por que ele tinha sido escolhido, né? E ele pediu tempo para pensar. Aí, quando chegou, depois de alguns dias, ele deu a resposta. Ele disse porque ele se acha que ele era a pessoa mais vil, menor do que todos, né? Ou seja, ele se via realmente como uma pessoa que tinha, digamos assim, todas as imperfeições, né? Ele se achava daquela forma. Então, se mostrou que, como ele tinha um ego muito diminuído, ele não ia falar dele, ele ia falar da mensagem do Cristo. Então, dessa forma, se reconhecer, né, ser grande no reconhecimento da sua pequenez, é isso. Então, isso faz com que as pessoas sejam, de fato, bem-aventuradas, porque se reconhecem como de fato são. E aí passam a vibrar na frequência do Cristo, né? É porque esses grandes seres, para eles ter esse pensamento, eles colocam como referencial Deus, Jesus, certo? O referencial dele. Aí eles se acham muito pequeno quando eles se comparam com Deus, a bondade, o amor de Deus, e quando se compara justamente com o Cristo. Porque a evolução ela é algo ilimitado. Então quando Jesus esteve entre nós aqui, ele já era um espírito, certo? Que vinha acompanhando a Terra há bilhões de anos atrás. Então, Jesus é um espírito, um Cristo, o Cristo de Deus aqui na Terra, que recebeu de Deus essa incumbência de governar os destinos da humanidade. Então, muitas vezes, quando a pessoa se vê assim, não é comparando com os homens, não. É comparando justamente quando ele se compara as suas atitudes com algo elevado, muito elevado, né? Então, é diferente de nós. Qualquer bem que a gente faça aqui na Terra já diz, não, fulano é um homem de bem, né? Então, mas o homem de bem, segundo o Evangelho, né, a doutrina espírita, é aquele que age em fidelidade à lei, né? Então, é diferente, não é um comportamento de bem, mas é uma fidelidade, um respeito à lei, um sentimento de confiança irrestrita em Deus, diante de qualquer situação que a pessoa venha a passar. Ele confia tanto em Deus que se entrega, né? Como a exemplo do Cristo no seu Calvário e de muitos apóstolos que aprenderam, herdaram de Jesus e também se entregaram. Passaram pelo seu Calvário em fidelidade à fé, a fé que acolheram durante o percurso que tiveram com Jesus. Então, pedimos aí a vocês que abram o Livro dos Espíritos, para a gente dar continuidade. Eu gostaria de refletir um pouco mais sobre uma questão que a gente já refletiu anteriormente, porque
eu percebo o seguinte, que ela é tão importante na nossa caminhada em busca da nossa iluminação, que a gente precisa meditar muito sobre o teor que essa questão nos traz, que é a questão 619, em que fala-se sobre a possibilidade do conhecimento das leis divinas por todas as pessoas. Certo? Então eu vou repetir aqui, fazer uma leitura do que os espíritos perguntaram, que Kardec perguntou aos espíritos, se era possível todos conhecerem a lei de Deus. Ele diz, pode conhecê-la, todos podem conhecê-la, mas nem todos compreendem. Os homens de bem, os que se decidem a investigá-la, são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Então, o texto aqui, ele diferencia os que conhecem a lei divina e os que compreendem. A gente precisa ter esse discernimento, que conhecer a lei não significa que estamos compreendendo a lei. Certo? Então, porque conhecer é apenas ter notícia, é ter tomado ciência, mesmo que sem ter se integrado pelo assunto, interessado pelo assunto. Às vezes a pessoa tomou conhecimento, mas não está interessado na sua transformação moral. Né? Ele fala da lei, mas não está interessado em viver a lei. E muitas vezes confunde conhecimento como se fosse o que Deus está pedindo a ele, só conhecimento. Né? Ter conhecimento da lei. Mas não, Deus, a lei está nos pedindo a vivência da lei. Como, por exemplo, o que adianta um engenheiro ter conhecimento da lei se ele não se propõe a edificar um prédio? Porque ele vai testar o seu conhecimento se de fato ele compreender, na compreensão da edificação. Ele vai compreender melhor o conhecimento que obteve no momento que ele colocar esse conhecimento em ação prática. No momento que ele coloca em ação prática e os resultados são satisfatórios, revela que ele compreendeu. Então, como é, por exemplo, a gente tem conhecimento de que a lei de justiça, amor e caridade é uma lei divina, que o indivíduo vivenciando essa lei alcança a sua felicidade. Mas muitas vezes a pessoa tem esse conhecimento, mas coloca a felicidade no mundo, nas pessoas. Quando perde determinada soma de dinheiro, sofre. Quando uma pessoa o deixa, ele sofre, porque ele não compreendeu. Porque o sofrimento não advém das perdas. O sofrimento, certo? O sofrimento advém do indivíduo não vivenciar a lei. Ele pode perder entes queridos, pode perder saúde, né? Pode saber da notícia que está com câncer e está ali vivenciando a lei, entendendo a lei de causa e efeito, resignado, confiante, que se ele está passando por tudo isso é porque ele precisa aprender com tudo isso e se propõe ao aprendizado da lei. E no momento que ele se propõe a aprender com isso, ele vai compreendendo melhor a funcionalidade da lei na sua própria vida, sua própria alma. Por isso que a compreensão da lei é um processo gradativo que se dá ao longo das existências sucessivas. Ninguém compreende uma lei de uma hora para outra. A gente tem conhecimento da lei. A gente pode ter o conhecimento das leis, das leis divinas nessa existência. Estudar o livro dos Espíritos, certo? Mas a compreensão é algo que transcende essa existência. A compreensão da lei é algo que nós estamos sendo convidados a vivê-la, a aprendê-la, certo? É um processo de aprendimento, não é? E que naturalmente vamos... Então, quem a compreende são tanto os homens de bem, ou seja, as pessoas dedicadas à virtude.
Os virtuosos são os que melhor compreendem a lei. Mas existem as virtudes em níveis. A pessoa pode ser uma pessoa virtuosa, mas no processo. Mas ele não alcançou a plenitude das virtudes. Mas quando ele alcança a plenitude das virtudes, é porque ele alcançou a plenitude da compreensão das leis. Isso é um processo gradativo. Então, se o indivíduo está nesse processo e entende como é que o mecanismo da lei funciona, e ele vai sendo exigido pela consciência, quanto mais ele tem conhecimento, quanto mais ele vai compreendendo, mais ele vai exigindo de si mesmo, a tal ponto de dar a própria vida física pelo Cristo, como isso aconteceu com os primeiros cristãos. A tal ponto como o Cristo dá a sua própria vida física para servir de exemplo para que outros possam seguir, né, nesse caminho de colocar a lei moral acima da vida transitória. E só quem faz isso, né, porque a consciência, à medida, no momento que a gente vai conquistando consciência, a lei vai sendo revelada. E a leitura, nós vamos fazendo uma leitura melhor da lei através da consciência, que vai cedendo ao divino, aos propósitos de Deus, cedendo e colocando sempre a vida do Espírito, vivendo dignamente a imortalidade do nosso ser, porque quem vive dignamente a imortalidade do ser é que conquista a vida, mas não a vida orgânica, porque a vida orgânica todos nós as temos, a vida do Espírito, a vida no seu aspecto maior. Porque quanto mais valores morais nós incorporamos na nossa própria alma, maior será a vida que temos. Isso é um processo gradativo. Está claro isso? Tonho, só para fazer um complemento ao que você falou, a exigência que nós temos para conosco mesmo, ela é de grau diferenciado, mas a partir do momento que a gente vai despertando a consciência, essa exigência que a gente, para nós outros agora, que vemos as pessoas dos seres evoluídos, achamos que é uma exigência de maior tamanho, para eles não é tão grande assim a diferença de exigência, né? Porque assim, a gente se vê nessa condição que nós estamos hoje e vemos o sacrifício de, digamos assim, de Maria de Calcutá, de Chico Xavier. Mas, no entanto, para eles, aquilo ali, eles ainda se acham pouca coisa que fizeram, né? Porque a gente vê a exigência, porque a gente vê com o conteúdo que nós temos hoje. Mas eles já têm um nível de consciência bem mais desperto do que a gente. E já vê aquilo ali como sendo algo pouco ainda para o que eles poderiam fazer. Isso é muito relativo, né? Muito relativo. As lentes que nós temos. É muito relativo, porque toda a relatividade ela está atrelada a um referencial. Então, se o indivíduo coloca como referencial, certo, o reino de Deus, ele coloca isso como referencial e vai analisando o quanto avançou em relação ao que ele tem o que ele precisa conquistar. Mas isso é gradativo, porque muitos de nós, né, que compomos esse planeta, essas lições elas vão sendo reveladas aos poucos, porque ninguém teria condições de suportar, né, o que é que ele precisa realmente conquistar ainda enquanto espírito. Então as lições elas vão sendo gradativamente, porque o que é que adianta falar de uma criança estar se alfabetizando de conhecimentos elevados que ela iria conquistar, ela iria precisar conquistar no futuro. Então isso, os espíritos têm a maior paciência, sabe como é que se dará o processo e nos acolhe nas condições que cada um de nós as temos. A doutrina espírita que vem nos revelar, vem alargar os horizontes da vida futura,
para que a gente possa ir diminuindo as nossas ilusões e procurando ir em busca da verdade pela compreensão. Não é pelo conhecimento, não. Né? Porque o conhecimento é cognitivo, a compreensão é moral. Então há uma diferença, mas que o conhecimento ajuda na compreensão. Sem conhecimento, o indivíduo não vai compreender aquilo que ele está se propondo a conhecer. Então vamos aonde ficamos. Foi na questão questão 633. Não foi isso? Porque a última que a gente viu foi 632. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal. Então, a partir desse conhecimento, compreensão que vai se dando, porque essa compreensão ela deve ir se dando. Começa com um embriãozinho, tamanho de um grão de mostarda, vai procurando caminhar na fé. Porque a fé está fundamentada na razão e no sentimento. Então, Jesus disse, se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a este monte, transporta-te, daqui para ali ele obedeceria. Então, a fé do tamanho, ela começa pequena, certo? É como fazer as pequenas coisas com Deus. Então, as pequenas coisas com Deus, ela tem um valor grandioso. Mas se fizermos as grandes coisas sem Deus, não tem valor nenhum. Por isso que a doação que foi feita, né, o óbolo da viúva, então ela teve um valor muito maior do que doar milhões de dinheiro sem a participação do coração. Então, estando sujeito ao erro, a gente precisa refletir constantemente, porque nós temos imperfeições na nossa alma, a gente precisa todos os dias marcar um encontro conosco e analisar como foi o nosso dia, o teor dos nossos pensamentos, sentimentos, para que a gente possa ir se reconciliando com a lei, com a consciência. Jesus disse, vede o que quereis que vos fizesse ou não vos fizesse. Tudo se resume nisso, não vos enganareis. Então, aqui Jesus nos pede, na nossa relação interpessoal, a gente precisa analisar o que a gente gostaria de receber do próximo. Então, essa questão, certo? Quando temos de agir em relação a outra pessoa, a regra de ouro, que é o fazer aos outros, é a regra de ouro, é nos colocar na posição não de agente, mas de paciente. É como que alguém vai ao médico, né, como paciente, e diz, o que eu gostaria de receber desse médico? O que a gente gostaria de receber do outro? Porque o que a gente vai receber do outro tem a ver com o que a gente vai oferecer ao outro. Mas para a gente precisava colocar, não, eu não estou aqui como agente, estou como paciente. O que é que eu espero receber do outro? Então, se eu respeito o outro, eu vou receber respeito. Eu gostaria de ser respeitado, então procuremos respeitar. Eu gostaria de receber a atenção do outro, então procuremos dar atenção ao outro. Porque se a gente coloca sempre na relação com o outro como paciente, então, se houver erro, mas será de menor escala. Mas quando a gente coloca como agente, a tendência é a gente errar. E a gente esquece de, nesse momento, na relação com o outro, nos colocarmos como paciente. A gente se coloca mais como agente.
E muitas vezes fica cobrando conduta do outro, fica exigindo do outro que a gente, às vezes, não damos. E a gente passa a acordar o mal do outro. Porque se a gente não respeita, se a gente exige do outro, se a gente diminui o outro, ele naturalmente vai diminuir, a não ser que ele seja uma alma elevada. Mas a tendência é acordar, se a gente acorda o mal do outro, a gente vai receber a carga desse mal. Então, se assim fazendo, nunca erramos na distinção entre o bem e o mal. Porque aquele que se coloca como paciente também está percebendo a sua pequenez, como ser também vulnerável, frágil, imperfeito, certo? Que estamos na vida em sociedade para aprendermos, principalmente com Jesus, mas com os outros. No nosso dia a dia a gente vai aprendendo também com os erros e os acertos dos outros. Muitas vezes a pessoa vê a vida do outro tumultuada e a gente aprende para não fazer o que o outro está fazendo. Né? Mas se a gente não para refletir sobre a vida, a tendência é a gente só aprender com nossas experiências. Isso é o outro, eu não vou passar por isso. Né? E no fim a gente vai repetindo que aquele que a gente percebeu os seus efeitos, né? A gente vai repetindo o que de fato queremos. Então, o que queremos que os outros façam a nós, devemos fazer aos outros. Que não queremos que façam a nós, não devemos fazer aos outros. Não há nada mais simples de entender. Ou seja, entender, né? Se for pela razão, mas se a gente entende pela moral, pelo espírito, pela necessidade que a alma tem, pela compreensão de viver a lei, a gente passa realmente a vencer isso. Então, Jesus deixou isso como uma regra do bem proceder, para que a gente pudesse superar o orgulho, o egoísmo na nossa alma. Porque no momento que a gente age com egoísmo, a tendência é as pessoas agirem com egoísmo em relação a nós também. Essa tendência. Porque como aqui estamos num planeta de provas e expiações, a predominância nas estruturas da nossa alma é do mal. Então, é lógico que existem almas que estão imbuídas mais desse caminhar em busca, que se candidata a cada dia, que mesmo recebendo o mal do outro, que o outro agindo com egoísmo em relação a ele vai externar altruísmo. Mas isso não é uma lei para todos. Isso para alguns espíritos, para algumas pessoas ou espíritos que estão mais conscientes. A maioria que se furta a conhecer o Evangelho, a compreender o Evangelho, ele vai reagir de acordo com o conteúdo que recebe também externamente. E muitas vezes até acima. Existem pessoas que às vezes recebem o mal e retribuem o mal em dobro, 4 vezes mais, muitas vezes. Né? Alguém quer colocar alguma coisa sobre? Então vamos à questão 633. A regra do bem e do mal, que poderia chamar reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele na lei natural a regra desse proceder e um guia seguro? Né? A regra do bem e do mal, que se poderia chamar reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao processo pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele na lei natural a regra desse proceder e um guia seguro? Vamos ver o que os Espíritos nos falaram. Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim.
A lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre à voz que lhes diz basta, evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança a natureza. Então, o que é que os Espíritos querem nos ensinar aqui? Ora, se o sofrimento é uma lei, se todos nós sofremos, todos nós excedemos os limites. Certo? Então, nesta hipótese, quando se trata da situação em que somente a própria pessoa esteja em jogo e não haja terceiros prejudicados ou beneficiados, a regra para a distinção entre o bem e o mal é verificar o resultado em nós mesmos. Então, nós precisamos, para a gente saber fazer essa leitura coerente do limite das nossas, ações, a gente precisa estar observando a funcionalidade do corpo, da mente, das emoções, para a gente ter um parâmetro, porque isso oscila de pessoa para pessoa. Então, no momento que eu me alimento, que eu como em excesso, então a pessoa vai analisando o seu organismo, sua digestão, né? Se ele está se sentindo bem. Tanto comer em excesso e também a natureza daquilo que come, se está lhes fazendo bem. Então ele vai analisar, certo? Para ele mudar. Porque se o organismo não está funcionando bem, se ele persevera naquilo, colocando o paladar acima, ele não está se amando, não está se cuidando, não está desejando o seu bem-estar físico. Então, os Espíritos colocaram isso, o alimento, como um exemplo, porque é a coisa mais comum. A gente pode, porque em relação a essa análise com relação ao alimento, a gente pode também fazer a análise em relação às paixões, os nossos sentimentos. Por exemplo, a pessoa fala demais. Então ele vai analisar o desgaste de energia, a perda de energia. Né? Fala desnecessário, fala o que não deve, julga, condena, critica. Então a fala é um recurso divino. É necessário a fala. Mas se a fala, seja bem-vinda, Socorro. Mas se a fala é em excesso, ela se torna prejudicial. Né? Mas não só em excesso, porque a gente precisa fazer a análise também do alimento. Porque às vezes o alimento em excesso, mas também o que estamos alimentando. A fala em excesso, mas qual é o conteúdo das nossas palavras? Porque não deve ser analisado só se a gente fala excessivamente, colocando-os ali como centro. Mas analisar o centro das nossas... o egocentrismo. A pessoa se coloca como centro. Então, mas devemos analisar também o conteúdo das nossas palavras, da nossa fala. Se é um conteúdo que vai ajudar o outro a acordar no outro sentimentos, valores, estimular o outro a ir avante. Se o nosso exemplo é revelado na fala, se expressa também nossas crenças. Se nós muitas vezes estamos colocando algo na fala que negamos também no nosso comportamento. Tudo isso nós precisamos analisar para que possamos realmente... A gente sabe o seguinte, que existe um egoísmo natural. Quando a gente naturaliza o egoísmo, é como se a gente vivesse só para os nossos interesses pessoais. Né? Existem interesses próprios que a gente precisa dar conta. Mas quando a pessoa se excede, certo? Não dá limite, que só ele e ele mesmo,
certo? Primeiro ele, segundo ele, terceiro ele, já está se excedendo. Se ele nunca pensa no outro, porque como nós somos seres gregários, a gente vive em família, em sociedade, então a vida em sociedade é para nos ajudarmos mutuamente, porque cada pessoa tem caracteres diferentes. Então, na vida em sociedade, um desenvolveu algumas habilidades, o outro desenvolveu outras habilidades que ele não tem, e como vive em sociedade, um ajuda o outro. Então, se nós temos essa compreensão, a gente vai superando o orgulho pela compreensão da vida em sociedade, das necessidades múltiplas que precisamos atender e da necessidade do outro na nossa relação, na nossa vida em família, na nossa vida em sociedade, ou nos agrupamentos religiosos que fazemos parte, ou na vida profissional. Então, no momento que a gente passa a ter essa compreensão, nós vamos naturalmente conquistando, né, novos valores, porque esses valores morais, espirituais, as faculdades intelectuais se desenvolvem na relação uns com os outros. Porque sem essa relação, sem essa interação com o outro, ficamos em possibilidade de crescermos, de desenvolvermos. A fala, por exemplo, algo que é inerente à faculdade física, se a gente nasce no Brasil, a gente aprende a falar português e a escola só convivendo um com o outro. Às vezes sem dá nem ter consciência disso. Do mesmo jeito, se a pessoa for para um outro país, vai ter dificuldade de aprender. Com o tempo, ele vai conseguindo isso. Então, com relação aos sentimentos, os vícios, o egoísmo, a gente está ensinando constantemente ao outro a se tornar também pessoas egoístas, se nós agirmos também com egoísmo. Quando a gente age em comunhão com a espiritualidade superior, com Cristo, com os Espíritos, nós estamos motivando para que o bem seja acordado, para que o bem seja vivenciado. Então, a lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Então, traça o limite. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Aí vem um remorso. Toda vez que a gente ultrapassa o limite das nossas necessidades, vem um remorso. O outro não é propriedade do homem. Mas se ele se excede, certo? Porque o ciúme, o indivíduo está se excedendo no respeito ao outro, na necessidade do outro, quer o outro só para si, quer a atenção exclusiva dele. Quando o outro, qualquer pessoa, um amigo, né, que ele diz, não, você é meu amigo, se ele tiver outro amigo, já fica com ciúme, porque fica, né, o outro tira um pouco da atenção, isso é um excesso. Quantas mortes existe em relação ao ciúme? Então, nós precisamos, por exemplo, a relação trabalho-repouso. O trabalho tem seu limite. Por isso que o trabalho é de natureza física, trabalho de natureza intelectual, moral e espiritual. Mas quando o indivíduo ainda não acordou os valores morais, ele se excede, ele trabalha, ele é convidado pela própria consciência ao trabalho físico. Na medida que ele vai acordando, desenvolvendo a sua consciência, vai despertando na relação com o outro vai também acordando, né? Como por exemplo os mestres vieram vieram ao nosso encontro para que a gente pudesse aprender com eles. Então isso vai sendo revelado, a humanidade vai acordando, os espíritos vão acordando essa necessidade, e essa necessidade naturalmente vai sendo preenchida gradativamente. E o espírito vai procurando, esse limite também vai se modificando das necessidades, né? Vai se modificando com o crescimento espiritual. Então, às vezes, Chico Xavier, o nosso limite para o corpo responder bem, 8 horas de sono, por exemplo, 6 horas,
Mas Chico Xavier, olha, isso para ele o limite dele já é outro. Ele o sono dele, ele atendia a necessidade 2 horas, 3 horas. Né? Então, esse tempo ele utilizava para os valores morais, espirituais. Mas isso é relativo a cada ser. Cada ser precisa fazer a leitura de si mesmo, de seus limites. Porque isso não é geral para todos. A lei é a mesma. A lei de repouso, de trabalho é a mesma para todos. Mas essa lei age de acordo com o nível de consciência, com a condição de cada ser. Certo? Cada ser ele vai precisa escutar a si mesmo. Porque muitas vezes quando a pessoa se insere no sono, ele precisa analisar, ora, se o meu natural é 6 horas, essa minha necessidade está atendida, se hoje eu estou com sono excessivo, o que está acontecendo? Então, se está com sono excessivo, ele vai analisar se foi um excesso de trabalho, se foi um cultivo de sentimentos mais sombrios em sua própria alma, se foi conexão que ele fez com o espírito de uma condição espiritual mais baixa, que lhes tirou, que diminuiu a sua energia vital, porque existem espíritos que se conectam que conosco, que tira a energia anímica do corpo. Porque como eles estão desvinculados, desconectados de Deus, aí eles se alimentam através das energias anímicas das pessoas, dos animais, do mundo material. Então, muitas vezes a gente precisa analisar. Ora, se meu limite, normalmente, 6 horas, eu estou de bem comigo mesmo, que é uma ideia muitas vezes que as pessoas dizem, durma mais. E às vezes até os pais dizem, durma mais, meu filho, está pouco. Né? Achando que o sono, quando ele se excede, ele torna-se prejudicial. Do meu jeito, coma mais um pouquinho para você ficar forte. Né? Então, muitas vezes, isso pode ser prejudicial, depende, tudo depende da qualidade, não é? Por exemplo, tem algo que a pessoa diz que está se alimentando e não é alimento, é prejudicial. Coca-Cola, por exemplo, não é alimento. Então, se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre à voz que lhes diz basta, que é a voz da consciência, evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança a natureza. Então, há sempre um limite que o bom senso reconhece. Certo? Então, a gente precisa analisar isso. O bom senso consciencial. Ou a leitura do corpo, a leitura da mente. Pessoa, por exemplo, faz uma leitura hoje de um texto e assimila com a maior facilidade. Aí no outro dia ele vai fazer de um texto semelhante, que não exige muito conhecimento dele, além do que ele já tem dificuldade, está disperso. Então ultrapassou o limite em alguma coisa. Né? Então, muitas vezes inquietou, se irritou, apegou, ficou estressado. Então isso já interferiu na mente. Porque as leis divinas, elas são ordenadoras e harmônicas. Então, quando nós infringimos a lei de Deus, perdemos a harmonia. E a ordenação até do cérebro, da nossa mente, ela vai também perdendo um pouco. A pessoa fez uma conexão com as mentes sombrias, com espíritos doentes. Então, isso já interfere. Mas como nós somos responsáveis por nós, não devemos culpar aos espíritos, se a gente fez conexão com eles, sim? A analisar o conteúdo que estamos acordando em nós mesmos, se é um conteúdo bom, se não é, se é um pensamento de natureza saudável, se não é, se o nosso comportamento é a expressão desses pensamentos adoecidos, ou se é um comportamento que se materializa pelo sentimento, pela ação dos pensamentos mais saudáveis, tudo isso precisamos passar
pelo crivo da razão e analisar nossos sentimentos. Escutar, porque nós temos dificuldade de escutar a nós mesmos, de observar, de escutar o corpo, as funções do corpo, né? Então, se a pessoa faz um exercício físico que se excede o seu limite, então, e se ele sente dores atrozes e passa a prejudicar, é porque está se excedendo aí. Porque existe um exercício que deixa a dor mais leve, mais necessário, para que o indivíduo possa também conquistar a musculação, né, e avançar. Muitas vezes nós que desenvolvemos, que primamos, né, pelas leituras, às vezes a gente se excede e o corpo fica a desejar, né? Falta de exercício que a gente precisa também tomar consciência, porque como nós somos espíritos em aperfeiçoamento, a tendência nossa é falhar em alguma coisa. Mesmo querendo acertar, a gente sempre está falhando, né? Porque a gente nunca faz as coisas como manda o figurino, como manda a regra, como manda a lei. É um processo que, à medida que a gente vai procurando conhecer um pouco sobre nós mesmos, a gente vai se trabalhando e superando. E o processo do autoconhecimento, ele vai se dando também nisso aí, nesse olhar, nesse observar, nesse olhar para si. Porque a paz interior depende do íntimo de cada um. A paz interior não é algo que vem de fora, não. Uma conquista de dentro, de respeito às necessidades, aos limites. Quem age bem encontra tranquilidade, e quem age mal vive em desalinho interno. Para quem age bem, as circunstâncias exteriores são suportáveis, mesmo que à custa de sacrifício. Para quem age mal, mesmo as circunstâncias externas tranquilizadoras não são suficientes. Então, existe a pessoa agindo bem, aquilo que a gente comentou anteriormente, está sacrificando algo material por algo moral, certo? Mas está tranquilo ali, porque ele sabe que aquele sacrifício ele está fazendo para estar em harmonia consigo mesmo, com a sua consciência, com a sua paz interior. Alguém quer comentar alguma coisa, colocar alguma coisa? Silêncio. Está claro o que foi colocado? Então vamos adiante. 634. Por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Aos espíritos da codificação já te dizemos. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho do mal, mas logo longa será a sua peregrinação. Se não existisse montanhas, não compreenderia o homem que se poderia subir e descer. Se não existisse rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Então é necessário que o homem adquira experiência. Certo? Mas para que ele adquira experiência, ele precisa nascer no corpo, precisa interagir com a matéria. Para que ele evolua, desenvolva experiências, saiba discernir as experiências boas das experiências más, as bem-sucedidas, ele vai aprendendo no transcorrer do tempo. O próprio mal trabalha contra o mal, certo? Ele vai alcançando isso com as experiências, porque o mal gera sofrimento. E o sofrimento inibe o mal. O bem gera paz, harmonia, felicidade. E tudo isso é motivação para ele continuar nesse bom caminho.
Então, como Deus dotou todos os seres, Deus nos criou livre, deu liberdade, mas nos deu responsabilidade. Então, como Deus nos deu responsabilidade, certo? Então, cada um vai sendo responsável por si. A gente é responsável pelo outro. Por exemplo, se a pessoa for um administrador, ele vai selecionar o pessoal que vai com ele caminhar naquela empresa. Então, ele também é responsável pela forma, com os critérios que ele utilizou e colocou determinadas pessoas naquela empresa. É uma responsabilidade dele. Mas aqui no Evangelho, aqui na doutrina espírita, está nos falando das responsabilidades morais. Que ninguém é responsável pelo mal do outro, do que o outro cultiva. Nós só somos responsáveis pelo mal que cultivamos em nós mesmos. Então, se a gente prejudicou alguém, nós somos responsáveis por isso. Aí, em relação à lei dos renascimentos, a vida nos coloca esses espíritos em contato conosco para que a gente possa colaborar com o seu crescimento hoje, com o seu aprendizado hoje. Então, a vida aproxima, ou através da família, ou através da religião, ou através do vizinho, seja lá como for, através da vida profissional, mas não é por acaso essas relações que passamos a ter com os outros. Então, se nós aproveitarmos dessas relações para colocar em tudo que fazemos o bem acima, então nós vamos, mesmo na vida profissional, ninguém assina um contrato, o contrato não nos pede que devemos realizar aquela função com amor. Pede que a pessoa deve desempenhar a sua função, atender aos objetivos da profissão, e que ele é demitido muitas vezes, ele não atende os objetivos. Muitas vezes a pessoa atende, é um bom profissional, é capaz naquilo que faz, mas emocionalmente, ou seja, moralmente é uma pessoa que é egoísta, que é isso, vaidoso, mas a empresa não vai medir por isso. Só se o egoísmo dele estiver prejudicando o funcionamento da empresa. Mas se não, é questão dele. Ele é que vai prestar conta a sua consciência a Deus pelo que cultiva, pelos sentimentos que cultiva em si mesmo. Porque aí nessa passagem, a semeadura é espontânea, é livre. Mas a colheita já não é. E a gente deve analisar isso. Então, quando se coloca aqui que nós fomos, questão 634, porque está o mal na natureza das coisas, falo do mal moral, não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Ou seja, os espíritos foram criados simples e ignorantes. O que é que significa isso? Nós trazemos uma centelha divina. Quando Deus os criou, Ele deixou em cada um de nós uma centelha, a sua natureza essencial, que representa aí essa centelha. Sua natureza essencial, a presença de Deus, revela, é a expressão dessa centelha. Mas essa centelha, ela deve ser conquistada, desenvolvida. E nessa centelha encontra-se os atributos. O atributo do pensar, do livre-arbítrio, o atributo da responsabilidade, da consciência, o atributo da liberdade, da igualdade, do livre-arbítrio, da inteligência, vários atributos. Então, o espírito, através da lei dos renascimentos, vai conquistando esses atributos e vai adquirindo conhecimento, porque o cérebro vai se desenvolvendo no transcurso das encarnações sucessivas
e ele vai conquistando conhecimento, desenvolvendo inteligência. E através da inteligência ele vai sabendo se conduzir. De início, a vida dele é simples. Aquela toca, naquela, né, cuidando das suas, procurando atender às suas necessidades físicas. E com o tempo, as encarnações vão se dando e vai se tornando mais complexa. As suas relações, vai fazendo uma leitura melhor da vida, e a vida vai pedindo algo que não pedia antes. Né? Então, isso aí diz o seguinte: Deus deixa o homem a escolha, o caminho. Ou seja, nós somos livre-arbítrios. Nós temos livre-arbítrios. Deus nos dá responsabilidade. Deus tudo permite. Tudo permite. Até tirar a sua própria vida. Porque Ele nos deu liberdade. Mas vem a responsabilidade e as consequências disso. Então, nós vamos aprendendo com as consequências. Semeadura é livre, mas as consequências não é. Então, de acordo com as consequências, o indivíduo é livre para cometer um homicídio, mas depois vem as consequências. Mas aquele que está sendo assassinado, ele não está sendo assassinado injustamente. Ele pode estar sendo injustamente nessa existência, porque nessa existência ele não fez nada por merecer passar por aquela situação. Mas ele não é um ser injustiçado pela lei dos renascimentos. Não é? Então, cada um existe, por exemplo, quando o indivíduo não precisa passar por aquilo, existe também as intercessões, a ajuda espiritual, porque muitas vezes a pessoa encontra gente meio louco, que perdeu o senso, que está saindo por aí cometendo atrocidades. Então, existem as proteções relativas, mas não absolutas. Porque mesmo o indivíduo sendo morto e que não era para ser morto, aqui tem uma repercussão também, caso ele avance, ele pense em Deus, né? Ele tem uma repercussão moral, ele cresce com aquilo. Mesmo que ele não, digamos que a gente dissesse, não era para ter passado por isso, houve um acidente de percurso, né? Mas o que é que diz a doutrina espírita? Mesmo havendo isso, o indivíduo cresce com essa injustiça. Caso, eu estou dizendo no caso, nessa situação. Porque muitas vezes tem determinadas coisas aqui que a pessoa fica pensando, meu Deus, será se tudo está ligado ao passado? Por exemplo, Jesus passou pelo seu Calvário por uma decisão própria dele, para ensinar como mestre. Mas ele fez isso num sentido diferente do nosso. Porque se não fosse nesse sentido, né, seria uma injustiça. Lógico que é uma injustiça, mas é uma injustiça que ele se permitiu. Porque ele não tinha mais passado, ele não tinha mais karma, né? Então ele não atraiu o mal, não foi ele que atraiu o mal, senão a pequenez dos indivíduos que não conseguiram enxergar o bem que ele estava ali a revelar, que não conseguiam realmente se deixar levar pelo seu conteúdo. Porque a gente sabe que o bem aqui na Terra ainda é perseguido, e muito. Né? Quando a gente se propõe a fazer o bem, nós somos perseguidos também por aqueles que não desejam que o bem se faça. E a gente precisa ter consciência disso. Mas recebemos a proteção, a guarda, se a gente tem a sintonia com os mentores espirituais, com a equipe espiritual, daquele grupo que você está inserido, então a própria proteção vai afastando esse mal externo para você desempenhar o trabalho que você se propõe. Mas isso está atrelado à sintonia, que muitas vezes eles tentam desviar aquele mal, mas aí, se a gente fizer sintonia, então há limites. Então, às vezes não consegue ajudar pela sintonia que a gente fez com essa situação. Então, é preciso que o espírito ganhe experiência. Muitas vezes o espírito passa por aquelas experiências no mal para valorizar no futuro o bem.
É como se a gente precisasse das experiências das doenças para valorizar a saúde. A experiência vivida no campo da solidão para valorizar a família, a companhia do outro. Então, muitas vezes o espírito precisa do mal para aprender que o mal é uma ilusão, que não vale a pena trilhar aquele caminho em função do sofrimento, do vazio existencial, das loucuras, para valorizar o bem. Porque, diga. Queria só acrescentar, se não só acrescento, eu só fiz um comentário, né? A vida, ela exerce uma função pedagógica, né? Assim, nos possibilita, digamos assim, aprendermos com nossos próprios enganos. Então, muitas vezes, as pessoas, elas ficam muito presas aos erros, né? Se condenando porque cometeu enganos. Então, nós observamos que para você acertar, é necessário que ele desenvolva a sabedoria. E a sabedoria, ela advém da experiência. E a experiência, muitas vezes, advém dos erros cometidos. Ou seja, o importante é a gente ter consciência e não acertar onde já temos conquistado. Porque o erro, de acordo com o nível de consciência, ele faz parte do processo de crescimento. E muitas vezes a gente erra, muitas vezes por ignorância, por não desconhecer o caminho correto, digamos assim, né? Ou a maneira correta de agir na situação. Então, há necessidade de a gente ter essa compreensão que todos nós estamos aqui para aprender. O importante, eu vejo dessa forma, que a gente acertar onde já temos condições de acertar. Quando é só isso mesmo. Certo. Então, nós estamos aqui para também corrigir o mal feito, né? Então, se a gente fez no passado, a coisa não foi bem feita, então a gente vai corrigir. Corrigir como? Convivendo com as pessoas com as quais a gente conviveu e procurando realmente oferecer o que no passado a gente não teve condições de oferecer. E procurarmos hoje, se no passado a gente não agiu com resignação em relação a uma expiação, porque quantas pessoas hoje estão espiando, não aceitam aquela expiação, cometem um suicídio, não pagou o que tinha de pagar, aumentou o débito, então a expiação no futuro dobrou, vamos imaginar assim, aumentou. Então, aí cabe que ele possa, no plano espiritual, né, vivenciar, exercitar, pensar, refletir, para voltar a um novo corpo, externar a expiação que não foi possível externar antes. Mas tudo é um processo. Diga. Então, significa basicamente dizer que as injustiças que nós vemos como ser humano seriam justiças divinas, e nessas justiças divinas nós como seres humanos devemos ajudar as pessoas a continuar com essa justiça divina. Vamos ver se eu entendi. Como por exemplo, diga. Essa palavra justiça divina fica parecendo que é como se Deus fosse aquele Deus justiceiro. Sei. Então, é muito pesado. Não há essa mão pesada de Deus, entendeu? Porque é tudo causa e consequência. Mas então, vamos... Diga. É o que a gente fez mesmo. É o que está voltando para a gente aprender. Olha, e aí, às vezes, esse olhar de Deus justiceiro, que é aquele Deus cristão, dos exércitos... diga, Fernando. Olha, a questão é o seguinte: a justiça, o amor e a caridade é uma lei única, certo? A justiça caminha com o amor. Os justiceiros não, eles tendem a fazer o mal, né? Mas sem colocar o sentimento, porque não cabe o homem aqui fazer justiça. A justiça é divina. Cabe a gente agir com misericórdia. Certo? Porque no momento que a pessoa está querendo ser um justiceiro, ele está sendo injusto consigo mesmo. Porque justiça é direito à vida. É o indivíduo caminhar na retidão.
obedecendo à lei e agindo em nome da lei. Então, no momento que, por exemplo, hoje a gente sofre as consequências disso, ou encontramos pessoas, ou atraímos pessoas que nos desejam mal, isso não é por acaso, isso tem a ver com o nosso passado. Mesmo que a pessoa hoje tenha uma conduta diferente, muito diferente, se arrependeu, caiu em si, está se conduzindo. Mas ele não está sendo injustiçado por Deus. Ele está passando tudo isso porque ele está hoje colhendo a sua semeadura. Mas ele está colhendo. Se ele colhe com Deus, ele vai procurar fechar esse ciclo e não devolver o mal que está recebendo nessa existência com o mal. Ele vai fechar o ciclo, se resignando. Certo? Por isso que Jesus nos convida a amar os inimigos. Amai os vossos inimigos. Para que o mal do inimigo não nos faça mal. Amar no sentido de fazer-lhes o bem, de orar por ele, de ajudá-los se necessário for. Não é de andar de mãos dadas com ele, braços dados com ele. Então, deu para entender, Ricardo? Deu sim, Tony. Era só uma questão mesmo de entendimento. Certo. Obrigado. Tá. Eu entendi a fala de Ricardo como sendo o escândalo deve existir, mas ai daquele que seja motivo de escândalo, né? Então, essa justiça que ele se referia, eu achei que não seria necessariamente o justiçamento, mas sim o escândalo, né? A necessidade de se passar por determinadas situações que para o resgate, o realinhamento, digamos assim, da ordem da vida, né? Mas não necessariamente dessa forma como o Roberto colocou. Eu achei que a fala dele eu entendi como sendo a questão do escândalo e como foi colocado naquela parábola de Jesus, né? Eu entendi agora. É isso mesmo. Valeu, Ricardo. Eu entendi agora uma questão que eu não tinha entendido. Certo. Tudo bem. É porque ninguém repara um mal com o mal. Por exemplo, às vezes os espíritos afirmam em reunião mediúnica, fulano tem que pagar. Mas ninguém paga um mal com um mal, recebendo o mal. Um mal de alguém vai acordar no outro o mal. A gente só repara o mal com o bem. Por isso que nós precisamos nos resignarmos em relação ao mal que fizemos, às consequências desse mal do passado e que hoje se revela em sofrimento. A resignação é submissão à vontade de Deus, não é a submissão ao outro. É a submissão à vontade de Deus. A pessoa procurar ser submisso ao amor que no passado nos faltou, ao perdão, à misericórdia, compaixão. Procurar fechar esse ciclo expiatório com o bem. E orando pelo aquele que deseja nos o mal. Orando por aqueles que desejam nos fazermos o mal. Então, quem age na lei sempre tem a guarda da lei. Mesmo que para isso, né, que muitas vezes a pessoa age na lei, mas ele pode perder o corpo físico, pode ser assassinado, como Mahatma Gandhi foi assassinado por um fanático na Índia, né? Como os primeiros cristãos foram todos, inclusive, assassinados, com exceção de João, como Jesus foi assassinado, mas todos estavam ali agindo na lei. Então tem a guarda da lei, a defesa da lei. Nenhum espírito saiu mutilado, nem odiando, né, após a morte. Né? Eles saíram ali revestidos de uma claridade, como a exemplo de Jesus, como fala Joana de Ângeles, revestido de uma claridade diamantina. E foi ao encontro dos apóstolos, ressurgiu ali, ressuscitou ali, para dar bom ânimo. Eu venci o mundo, eu venci a morte, tende bom ânimo também. Né? E encorajando os apóstolos para colocar a mensagem do Evangelho acima, mesmo sabendo que poderia ser perseguido, maltratado, morto. Né? Então isso é um desafio para as grandes almas, mas que pelo menos a gente sacrifica as pequenas coisas. Se a gente não consegue sacrificar
a vida física pela vida moral, mas que a gente sacrifica o egoísmo pelo altruísmo, o orgulho pela humildade. Vai sacrificando para que a gente possa ir se harmonizando com a lei e procurando realmente vivenciar isso. Então, na questão, essa questão do... Deixa eu ver aqui. São absolutos para todos os homens o bem e o mal, na questão 636. A lei de Deus é a mesma para todos. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Ou seja, a lei é a mesma. Certo? O bem é para todos, mas nem todos estão sendo convidados a viver a lei na sua plenitude. Aí vai depender a diferença só a quanto ao grau de responsabilidade. Que a gente precisa entender isso. Ou seja, Deus não exige dos seus filhos aquilo que ele não tem condições de dar. Então, Deus exige de cada um de nós de acordo com o nível de consciência, porque o nível de consciência é a leitura que nós estamos fazendo da lei. Se a gente já acha que é errado roubar, certo? Então, a consciência está pedindo para a gente atender essa conduta reta para a consciência da gente. Então, se a consciência diz não roube, e ele rouba, ele irá o quê? Vivenciar um remorso. Porque ele infringiu uma lei que ele já tem consciência de que não deve fazer. Mas nem todos têm essa consciência. Mas os que não têm consciência hoje, terá amanhã. E no amanhã, ele vai ser convidado a agir conforme seus propósitos. Como lei, sempre há um sofrimento, mas quando o indivíduo não tem consciência, o sofrimento é mais leve. Quando ele tem consciência, o sofrimento é maior. Como, por exemplo, às vezes a pessoa chega no final da sua existência e diz: se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria evitado trilhar esse caminho. Mas não significa dizer que ele trilhou um caminho, agiu em fidelidade à lei, que ele passasse ali em leis, sem sofrimento nenhum. Não. Sofre. Porque quando a gente se ocupa com o mal, a gente deixa de crescer, progredir, desenvolver experiência, desenvolver sentimentos. E isso já passa a ser um sofrimento. Se a pessoa agiu egoisticamente ao longo da existência, no final da existência ele está ali sendo muitas vezes abandonado pela família, pelos amigos, morre isolado, não tem ninguém nem que ir. Muitas vezes ali para enterrar, encontrar pessoas que o levem ao cemitério, dá o que fazer. Muitas vezes ele passou ali sem muita consciência disso, mas sofre as consequências assim mesmo. Quando o indivíduo tem essa consciência maior, se ele não agir, o sofrimento duplica, triplica, quadruplica muitas vezes. Isso vai depender de cada caso. Por isso que o erro pode ser igual para 10 pessoas. Mas cada uma dessas pessoas sofre as consequências diferentes, em função do seu nível de consciência. Então, quando se diz aqui, são absolutos para todos os homens o bem e o mal, quer dizer que a lei de Deus é a mesma para todos. Mas essa lei o indivíduo vai fazendo a leitura de acordo com a sua responsabilidade. O conhecimento da doutrina espírita aumenta a responsabilidade. Então, se a gente passa a ter uma responsabilidade maior e não atende àquela responsabilidade, o sofrimento é maior do que para aquele que não tem o conhecimento. Não quer dizer que seja melhor não ter conhecimento, porque também ele não avança, não cresce. Ele fica sempre, Maria vai com as outras. Certo? E ele fica
à mercê também do mal externo. Ele não sabe se defender, muitas vezes. Ele não tem conhecimento. Então, mas quando o indivíduo tem conhecimento, ele já está sendo motivado, estimulado para fazer um pouco melhor. Se ele tiver a compreensão, aí sim, ele está sobre a garantia da lei. Porque a compreensão é moral, a pessoa já está ali vivendo a lei, pela compreensão. O conhecimento é livresco, às vezes é cognitivo. Por isso que a gente precisa, não quer dizer que quanto mais é importante que as leituras sejam meditadas. Às vezes na casa espírita a pessoa curso do Evangelho de novo, né? Aí chegavam junto de Chico: Chico, o que é que tem de novo? Aí Chico dizia: o que tem de novo é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Disse: não aguento mais, só o Evangelho. Mas enquanto não assimilar, compreendermos o Evangelho, a gente precisa continuar estudando. Emmanuel ainda estuda o Evangelho, né, nos planos superiores. Então, porque o Evangelho é a lei de Deus, é a lei moral de Deus. E nós, como espíritos, somos convidados, né, por Deus a conquistar o seu Evangelho, a lei. Quando a gente vive a lei, compreende a lei, a gente conquista o Evangelho. O Evangelho se revela nas nossas relações interpessoais, no respeito, no perdão, na compaixão, na misericórdia. Aí, como diz o Emmanuel, né, devemos ser cartas vivas do Evangelho. Ou seja, que o outro faz a leitura do Evangelho através do nosso exemplo. Mas cabe a gente refletir como é que anda o Evangelho. Né? Como anda o Evangelho que eu creio, como é que ele anda? Porque cada pessoa tem o seu Evangelho próprio. O Evangelho é o mesmo para todos, mas cada um vai conquistando isso ao longo. O Evangelho de Madre Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce, de Paulo de Tarso, de Jesus, São Francisco, e assim sucessivamente. De Uete, de Rayana, de Maria, como é que andam os nossos evangelhos? Né? Acaba a gente melhorando o Evangelho. E a gente tem como referencial o Evangelho de Jesus. Sabe, meu Evangelho precisa ser melhor, né, trabalhado. Porque a gente tem o Evangelho de Jesus como um Evangelho modelo, protótipo, para que a gente possa, porque Jesus veio revelar o seu Evangelho. Então vamos parar por aqui. A gente nunca termina nada aqui, a gente só para. Certo? E agora a gente retorna. Nós, se fosse para continuar, a gente... Vocês querem na próxima semana ou é melhor parar? 19, na próxima semana, hoje 12, na próxima semana 19. Próxima semana é 20. É 13, né? Ah, é, 13, 20. Porque não adianta na próxima semana só ter uma, duas pessoas, né? Aí se essa turma aqui tiver espaço... Por mim pode continuar, Toninho. Por mim pode continuar no domingo. Quem é que não pode? Por mim Vamos também, ver. Toninho. Por mim também. Pode continuar. Pronto. Por mim também pode continuar. Então a gente continua e vamos falar aí um pouco, um resumo geral das 10 leis morais. Né, para encerrar isso. A gente não tem tempo para falar de uma, mas dá um geral. Certo? Das leis morais de adoração, trabalho, conservação, destruição. Então tá certo. Então vamos fazer a prece. Senhor Jesus, mestre e amigo, é com alegria que te recebemos, a doutrina espírita que tu nos ofereces, como um guia seguro em nossas vidas, e que possamos meditar sobre o conteúdo das leis morais, a importância de fazermos uma leitura mais precisa,
coerente com as necessidades que a nossa alma precisa de avançar, de progredir, de acolher o ontem, de adorarmos a Deus em espírito e verdade, de buscarmos nos ajudarmos mutuamente em atendimento à lei de justiça e de amor. Que tua luz se faça, Senhor, com cada irmã e irmão aqui presente, abençoando cada família aqui representada, assistindo-nos a todos para que possamos vivenciar o teu Natal. Permitirmos que tu nasças, Senhor, nas nossas almas, nos nossos corações, que tu nasça no egoísmo, levando-nos a vivenciar o altruísmo, no orgulho, levando-nos a vivenciar a humildade, nas sombras, iluminando esse espaço, renovando as nossas vidas, que tu nasça nas nossas relações, permitindo que tua presença esteja sempre em nossas vidas, hoje e por todo sempre. Gratos, enfim, por tudo. Então, um bom domingo, que Deus nos abençoe, sintam-se todos e todas abraçados.